com muita alegria que nós recebemos nesta noite uma caravana da Igreja Presbiteriana Sarang. E nós vamos ouvir o testemunho de uma jovem norte-coreana. O que Deus tem feito. Eu não vou dar spoiler, gosto de adiantar, mas não vou adiantar agora não. Eu quero chamar aqui o pastor Ko, que é um pastor bem tranquilo, né, pastor? O pastor Ko é pastor da Igreja Presbiteriana Águas Vivas, e ele fará a mediação aqui com os nossos irmãos. Pastor, ensina a gente a falar seja bem-vindo aqui para a Igreja Sarang. Como é que fala, pastor? Ensina a nossa igreja aqui. 주님의 이름으로 환영합니다. 주님의 이름으로 환영합니다. Muito obrigado. Pode sentar. 앉아주세요. 네. Muito bem. É uma grande alegria que nós estamos aqui hoje à noite. Mesmo sendo um feriado, né? Um feriado muito radical para o paulistano, né? Hoje. No entanto, nós estamos aqui pelo outro motivo, que Deus nos abençoou esta igreja durante 119 anos. É centenário, pessoal. E não importa que ano que você ingressou nesta igreja, porque para Deus 1000 anos é um dia é 1000 anos. Mais importante é seu coração é colocado nesta igreja do Senhor Jesus Cristo, e que você faz parte dessa igreja 119 anos. Então você não pensa que eu cheguei a essa igreja bem recentemente. Isso não existe. O que importa, toda a sua história fez para você estar aqui hoje à noite. Amém? Essa é uma tremenda graça de Deus. E também eu estou muito feliz, né, com essas irmãs, né, irmãos da Coreia, Igreja Presbiteriana Sarang, que é uma parceria fiel com a Igreja Pinheiros, né, com IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil. E de onde veio todo esse discipulado? Claro, discipulado já existia, né? É centenário, milenário, mas quando a gente colocar realmente um pastor de coração, de realmente ser ele mesmo, quando a gente faz discipulado, não é ensinador, discipulador, o pastor, o líder mesmo, ele vai ser discípulo de Cristo. E é assim que a gente compartilha, e é assim que nós estamos hoje à noite aqui. Então, é muita alegria ver esta igreja, a Igreja Sarang, que realmente nos desafiou para introduzir esse discipulado no Brasil, e começando no IPB e todas as igrejas evangélicas. Amados irmãos, então isso é uma grande honra, e não somente por causa de número. A gente está muito feliz porque a Igreja Pinheiros realmente mal começou esse grande avivamento do Deus Espírito Santo. Amém? Começando com todos nós. E assim a Igreja Sarang já experimentou todo esse cenário. Ele ainda está crescendo, né? Maior igreja, né? A maior igreja presbiteriana do mundo, né? Eu falo essa igreja maior congregação catacumba, porque a igreja fica 40 metros debaixo da terra. Não está emocionado não? Entende? E assim que, né, um dia, e assim do ponto de metrô já entra para o salão principal, não, senão não dá para movimentar todo esse povo, né, da igreja. Mas nós estamos aqui, que irmãs, né, irmãos, e que quem está liderado por o pastor que eu vou apresentar, hoje vocês nunca vai esquecer na sua vida, tá? Uma coisa, a gente confunde, pessoal, me parece com coreano, ou japonês ou chinês. Está rindo? Porque, irmãos, confunde. Agora a gente está vivendo num mundo global. Não é assim? Pelo menos você tem que, já imaginou, todo respeito, fala que você é argentino, fala que você é boliviano,
Não, claro, a gente respeita a minha igreja, tem irmãos bolivianos, argentinos, respeita. Mas pelo menos a gente ouvir seu sotaque, seu jeito, a gente sabe, né? Quando você viaja o mundo inteiro lá fora, quando tem muito barulho, a gente sabe, né? Chinês ou brasileiro, né? E a gente já sabe. Então, tem cada povo, cada raça tem seus caracteres. Então, hoje eu vou ensinar você, nunca esqueça, confundir quem é chinês, quem é japonês, quem é coreano. Está preparado aí? Está preparado? Só de olhar você já sabe. Esse é japonês, esse é chinês, esse é coreano. Vamos lá? Tá bom. Quando você olha um oriental que parece muito inteligente, está na cara que já é inteligente, e também muito educado por cima, ainda é inteligente. Muito difícil, né? Ser humilde, educado, não é assim? Mas muito educado e muito silêncio, fala baixo, mas é inteligente. Essa raça é japonês. Entendeu? Quando você vê um indivíduo, parece muito inteligente, mas ele é muito educado, tá? Muito comportado, fala baixo. Esse é japonês. Você nunca vai esquecer. Aí você vê um oriental que é meio relaxado, respeitando, não sei que ele tomou banho ou não, fala alto, né? Mas quando ele, né, fala mal, tal, mas quando ele tira alguma coisa, ele não usa cartão de crédito, só cash. Tudo é cash. Que cartão de crédito? Só ele tira do bolso e o quê? Dinheiro, mas o dinheiro. E ele também, de vez em quando, no parque, ele faz o quê? Ele se diverte. Quem é essa pessoa? Já aprendeu, Chile. Esse é chinês. Homem meio relaxado, mas um homem que anda com dinheiro, tá? Esse poderoso, é chinês. Agora, cara que não é inteligente, não tem dinheiro, não é educado, e ele é endividado, mas, cara, é bonitão como eu, é coreano. Não vai confundir mais, né? Vocês hoje vão ver, né? É aí que saiu K-drama, né? K-pop, tudo. É caras bonitos, tá? É que tudo, né? Você entendeu? Não vou falar mais. Então, irmãos, eu vou apresentar, já está começando, só aqui eu vou apresentar, né? Pastor Lee. Pastor Lee, vamos passar uma palma, ele que é líder do pastor, tá? Muito obrigado. E assim que vai iniciar, né, toda a apresentação. 우리 곧 이어서 시작하겠습니다. 목사님, 오케이. Arruma o microfone, por favor. Daí, tá. Boa noite. Cara bonito aí, ó. 지구 정반대편에서 30시간 비행기 타고 코레아에서 여러분을 만나러 왔습니다. Nós viemos uma viagem de mais de 30 horas. E o posto do Brasil fez toda essa viagem para encontrar irmãos aqui hoje à noite. 저희가 아주 먼 시간을 건너서 아주 먼 곳에 왔다고 생각을 했는데 예배를 드리는데 멀지가 않네요. 여기 사랑의 교회 같아요. Realmente é uma longa distância, longas horas, muitas horas por estar aqui. Mas quando nós iniciamos culto, eu penso que essa distância não vale nada. Pensa que eu estou dentro da minha igreja Sarang, é só a igreja idêntica. 한 성령, 한 하나님, 한 예수님 동일한 사랑을 갖고 있으니까 저희들이 너무나 여러분들하고 함께하는 것이 따뜻함이 느껴집니다. 그래서 너무 감사합니다. Uma Bíblia, Espírito, Senhor Jesus Cristo e Deus. Por isso nós sentimos uma família aqui, estamos juntos. 여러분들 먼저 119주년, 와우, 119주년
창립 기념을 진심으로 축하드립니다. Eu parabenizo de todo o coração para a celebração de hoje à noite, 119 anos de aniversário da igreja. 우리 한국 교회는 119년 된 교회가 많지 않습니다. Lá na Coreia é muita raridade encontrar uma igreja que tem essa história. 그런데 119주년 된 이런 귀한 교회에 와서 함께 예배를 드리게 되는 것이 얼마나 영광이고 감사한지 모르겠습니다. Realmente isso é uma grande honra e privilégio de cultuar com irmãos uma igreja da história. 함께 예배를 드릴 수 있도록 허락해 주신 우리 아리바우 목사님, 장로님들, 당회 그리고 모든 성도님들께 다시 한번 진심으로 감사드립니다. Prontamente eu agradeço a que realmente Deus nos permitiu fazer essa celebração. No entanto, agradecemos para o reverendo Arival e seu conselho e também até todos os irmãos que presentes nesse lugar. 사랑의 교회 오정현 담임 목사님께서도 여러분들의 119주년을 축하한다는 전언과 함께 안부 인사를 드립니다. E também eu passo essa saudação do nosso pastor titular, reverendo John O, que já estive aqui, que ele também parabenizando e agradecendo pela essa celebração. 한국과 브라질 함께 드리는 이 예배 지금 인터넷으로 들어와 있는 수많은 분들도 함께 큰 은혜가 있기를 바랍니다. Eu desejo, pela graça de Deus, que muitas nações, muitos locais diferentes estão conectados e celebrando junto conosco. 오늘은 특별히 복음으로 땅끝까지. E assim hoje vamos até conquistar a terra com evangelho. 복음으로 땅끝까지 같이 한번 해볼까요? Todo mundo junto, até conquistar a terra com evangelho. 지구상에서 가장 땅끝이라고 할 수 있는 곳, 전 세계에서 복음에 대한 핍박이 가장 큰 나라 북한 영혼들을 위해 기도하며 예배를 올려드리기 원합니다. Realmente a conquista da terra do Brasil, que realmente é o posto mais longe, mais distante, é Coreia do Norte. Então essa celebração que nós lembraremos sofrimento, opressão, dificuldade dos irmãos norte-coreanos, para que realmente essa celebração atinge para a salvação deles. 여러분들 뽀젠도노 아몰 보셨나요? Vocês assistiram K-drama 뽀젠도노 아몰. É isso aí. Eu não assisti, não sei. 재미있게 보셨나요? É muito bom? Ah, muito bom. 혹시 안 본 분 있으면 꼭 보세요 한번. Aqueles que não assistiram, deve assistir. 그 드라마가 배경이 된 북한이란 나라에 대해서 여러분들에게 조금 더 나누고자 합니다. Realmente nós queremos compartilhar o que realmente Coreia do Norte, né? Qual é a sua realidade? 드라마는 너무 근사하게 나왔어요. Porque dorama enfeitou muitas coisas, mas real não é assim. 그러나 드라마에 나와 있는 내용들이 정확하기도 해요. Mas também tem algumas partes a gente está para perceber, né? A situação da Coreia do Norte. 그러나 드라마에 담겨 있지 않은 어두운 부분들이 있어요. Mas existe outro lado muito escuro, sofrido, que não aparece no dorama. 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑을 받은 저와 여러분들이 알아야 되는 부분이에요. É essa parte que os cristãos que realmente têm que conhecer realmente qual é a sua realidade. 그 부분에 대해서 여러분들하고 좀 나누면서 그 북한 땅을 위해서 함께 기도하는 시간을 갖기 원합니다. E assim nós celebraremos junto para a gente refletir essa situação, o que Deus fala conosco. Esse é o moto da nossa adoração hoje à noite. 첫 순서로 저희가 Shine Jesus Shine이라는 찬양을 전 몸과 함께 하나님께 좀 기도로서 올려드리려고 합니다. Primeiro nós faremos louvor junto, né? Até corporal, né? Essa brilha, Senhor brilha, é essa que nós louvaremos. 우리 찬양팀들이 이제 나와서 준비를 하는데 이 우리 팀들이 갖고 있는 깃발이 두 개가 있습니다. Aqui a cada nosso grupo membro possui duas bandeiras. 첫째 번째 이 보라색 깃발에는 예수님의 보혈을 상징하는 로고가 담겨 있습니다. A borboleta, essa cor que mostra que
representa sangue de Jesus Cristo com a mão, palma da mão. 사랑의 교회의 로고이기도 하는데 이 보혈은 곧 성령님의 안아주심도 손을 내미는 안아주심도 상징합니다. Esse representa que é o Espírito Santo que abraça cada alma. 그리고 이 보라색은 하나님의 왕권을 상징합니다. Essa cor púrpura representa a realeza de Deus. 보혈의 능력, 하나님의 왕권이 북한 땅에 임하기를 바라는 마음으로 깃발을 흔드는 것입니다. E assim que a gente usa essa bandeira para que o reino de Deus seja estabelecida e essa salvação de Deus seja aplicada no norte. 한때 북한에는 2,600개의 교회가 있었습니다. Era uma vez lá na Coreia do Norte existiam 2.600 igrejas. 지금은 그 교회들이 하나도 없습니다. Agora não existe nenhuma igreja. 정부에서 세워놓은 교회가 있지만 그 교회는 이 교회하고 우리 교회하고 다릅니다. Existe uma igreja que o governo colocou como marketing, né, para mostrar. 다른 깃발에는 그때 있었던 교회들의 이름이 적혀 있습니다. E assim, cada bandeira tem nome daquela igreja que existia, né? 깃발마다 다른 교회 이름이 적혀 있습니다. Então, cada bandeira tem nome da igreja que existia na Coreia do Norte. 이 깃발을 하나님께 흔들면서 북한 땅에 예수 그리스도의 보혈의 성령의 능력으로 이 교회들이 재건되기를 바라는 마음으로 Shine, Jesus shine. 예수 그리스도의 빛이 비치기를 바라는 마음으로 찬양을 올려드리겠습니다. Diante de Deus nós balançamos essas bandeiras louvando que brilha esse brilho da salvação para a Coreia do Norte. 여러분들도 기도하는 마음으로 함께 주시기 바랍니다. Eu quero que os irmãos compartilhem isso com seu coração e com a sua oração.
세상의 빛 되시는 예수님의 빛이 북한 땅에도 환하게 비치는 날이 속히 오기를 바랍니다. Nós rogamos a Deus para que esse brilho, a luz da salvação do Senhor Jesus Cristo também ilumine sobre a terra da Coreia do Norte. 예수 그리스도의 빛이 브라질에도 가득하길 바랍니다. E realmente abundância esse brilho de Jesus Cristo no Brasil. 다음 순서는 우리 통일이 되면 저희가 북한에 가서 가장 하고 싶은 일입니다. 그거는 복음을 전도하는 겁니다. 복음을 전도하는 것을 무언극 마음으로 저희가 좀 하려고 하는데 오늘 혹시 이 자리에 계신 분들 중에도 예수 그리스도를 구세주로 개인으로 영접하지 못하신 분들은 이 마음에 담겨 있는 이 메시지를 마음의 문을 활짝 열고 받아주시면 들으시면 좋겠습니다. E agora a gente vai ter momento de fazer mímica, que nada mais, quando acontece realmente a unificação das duas Coreias, nós temos desejo de fazer uma evangelização no terra da Coreia do Norte. Então, essa mímica representa, é como nós temos esse desejo. Se tiver alguém que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador, essa mímica também toca seu coração, e isso é nosso desejo. 창조와 구원, 북한 땅에 이 메시지가, 이 말씀이 전달되는 날이 속히 오기를 바랍니다. O tema é criação e evangelho. Isso seja realmente anunciado na Coreia do Norte. Created it by hand, from mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. It's the story for young and old, the greatest story ever told. So lend an ear, and you will hear the greatest story.
이 복음의 메시지가 이 세상에 가득하기를 바랍니다. Nessa forma, eu quero que cada irmão receba esse evangelho, né? Essa criação e evangelho do Senhor. 특별히 복음의 메시지가 땅 끝까지 전파되기 바랍니다. E também nós desejamos que isso seja realmente entregue para a Coreia do Norte até os conquistos da terra. 저희는 준비하고 있습니다. 북한이 문이 열려서 우리가 들어갈 수 있을 때 이 복음의 메시지를 가지고 들어가려 합니다. Nós estamos ansiosamente esperando quando abre a porta da Coreia do Norte. Nós temos essa alegria de compartilhar e entregar o evangelho do Senhor para nossos irmãos norte-coreanos. 전 세계의 영혼들이 다 귀합니다. Todas as almas são preciosas diante de Deus. 천하 만물보다도 귀합니다. Sim, muito mais do que qualquer criatura. 그런데 저희에게는 특별히 우리와 같은 민족인 노스 코리아에 대한 마음이 너무나 간절합니다. Mas a gente tem esse coração ansioso para realmente entregar esse evangelho para nós, irmãos norte-coreanos. 한때 우리는 가족이었습니다. Porque certamente era uma vez nós somos uma mesma família. 한때 우리는 친척이었습니다. Somos mesma parente. 같은 언어를 쓰고 같은 음식을 먹었습니다. Sim, usamos mesma língua, mesma comidas. 같은 문화를 갖고 있습니다. Nós temos mesma culturas. 다음 순서는 한국과 북한이 하나였을 때 즐겼던 재미있는 문화 공연을 좀 여러분들에게 보여드리고자 합니다. Agora essa próxima apresentação que é uma cultura misturada a duas Coreias. 결혼은 행복과 기쁨을 상징합니다. O casamento representa alegria. 옛날에는 나이 어린 꼬마 신랑들이 결혼을 했는데 그 결혼의 모습을 패러디한 공연입니다. Essa apresentação na cultura coreana existe noivo que é bem jovem, criança, né, adolescente, e que precisa ter esse casamento arranjado com a pessoa que uma noiva que tem idade superior do que seu noivo. 북한에서도 했었고 남한에서 했었던 결혼 공연을 꼬마 신랑을 여러분들에게 보여드리겠습니다. Essa cultura a gente chama noivo menino, é que tanto Coreia do Norte e Coreia do Sul tinha essa cultura. 한국 전통 문화 공연 여러분 즐기시기 바랍니다. Agora vai ter essa cultura coreana que irmãos vão conhecer um pouco.
말씀이 있습니다. Esse é Ezequiel, capítulo 37. 생기가 들어가 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 가죽이 덮여서 살아나는 역사가 일어나는 모습이 나옵니다. Nós sabemos que esse Ezequiel 37 vê que realmente aqueles ossos secos, quando entra essa alma vivente, começa a tendão se ligar e fazer uma feitura. 저희는 기도합니다. Nós oramos. 북한에도 마른 뼈, 마른 땅에 하나님의 생기가 불어서 생기가 불어 살아나는 역사가 일어나기를 위해 기도합니다. Nós oramos para que na terra da Coreia do Norte também, cheio de ossos secos, mas com essa sopra de Deus, se liga esses esqueletos, se levanta, realmente recomeçar suas vidas. 에스겔서 37장의 말씀이 담겨 있는 찬양으로 기도를 함께 올려드리도록 하겠습니다. Nesse momento, esse cântico é baseado em Ezequiel 37. 저 죽어가는 내 형제에게 생명을 주소서. 흑암의 권세에 매여 내일을 빼앗긴 저들에게 저 소망 없는 텅 빈 가슴에 새 날을 주소서. 고통의 명예에 매여 신음하고 있는 저들에게 아버지여, 이 백성 다시 살게 하소서.
저희들의 간절한 기도입니다. Essa é uma oração de todo o nosso coração. 많은 분들이 함께 눈물을 흘려가며 함께 해주시는 모습을 보고 있습니다. E assim nós choramos junto para que essa nação seja reabilitada. 함께 기도할 때 메마른 땅에 메마른 뼈가 생기를 얻어 다시 일어나는 기적이 일어나길 바랍니다. Quando oremos junto, e assim até ossos secos será reavivado pela sopra de Deus a alma vivente. 참고로 금방 찬양한 사람은 제 아내입니다. É só para toque que a irmã que cantou é minha esposa, tá? 예, 가장 무서워하는 사람이고요. 가장 무서워하는 사람이고요. Eu tenho temor a ela, 가장 사랑하는 사람입니다. mas ao mesmo tempo eu amo ela. 그런 사람 많죠? 여기 무섭고 사랑하는. 예. Acho que vocês também assim, né? 예. 다음 순서는 좀 특별한 순서를 갖고자 합니다. Agora é momento especial. 한 자매가 나와서 간증을 좀 할 겁니다. Uma irmã que vai fazer um testemunho dela. 이 자매의 고향이 좀 특별합니다. A terra natal dela é bem interessante. 북한입니다. É Coreia do Norte. 1만 킬로의 탈북의 여정을 거쳐서 대한민국 자유의 나라로 온 자매입니다. Ela fez uma jornada inimaginável de uma distância de 10.000 quilômetros para ela realmente possa abraçar a liberdade. 거리는 1만 킬로지만 그 인생의 여정은 마치도 100만 킬로를 넘어온 듯한 과정이 있었습니다. Mas seu processo era muito mais do que 10.000 quilômetros, era milhões de quilômetros. O sofrimento, a dificuldade, realmente momentos que ela enfrentava, realmente 10.000 quilômetros é muito pouco. 저희의 상상을 초월하는 일을 겪으며 대한민국 나라로 왔는데 E assim, inimaginável o que ela realmente sofreu. No entanto, ela chegou até a terra da Coreia do Sul. 자유의 나라로 왔고 하나님의 나라로 왔습니다. E ela veio, realmente possui sua liberdade e também uma terra de Deus. 나이는 어리지만 어떤 삶의 여정이 있었는지 한번 들어보도록 하겠습니다. Ela é jovem, mas no entanto, quanta história ela tem, né? Que nós ouviremos. 안녕하세요. Tudo bem, pessoal? 저는 북한 함경남도 나흥이라는 곳에서 태어난 김하나라고 합니다. Eu nasci, meu nome é Kimana, uma cidade que chama Nahum, que é estado de Hamgyong do Sul. 북한에서 저는 지극히 평범하고 가난한 가정의 소녀 가장이었습니다. Eu era chefe da família, uma família tão comum, tão pobre, que realmente era a minha vida. 아버지는 안 계시고 엄마 동생과 살았었는데 Não tinha pai, eu vivia com a mãe e irmão. 저희 어머니는 몸이 많이 아프셨기 때문에 할 수 있는 일이 많지 않으셨습니다. Minha mãe era muito doente, debilitada, ela não podia fazer, não podia trabalhar. 그래서 제가 여러 가지 일을 해야만 했는데 E realmente eu precisava trabalhar todas as coisas. 봄과 여름에는 나무를 캐고 E assim na primavera e verão eu buscava ervas comestíveis. 가을에는 떨어진 이삭을 줍고 겨울에는 산에 가서 땔감을 해서 E outono eu catava grãos caídos no campo e inverno eu ia para a montanha. 장마당에 가서 팔았습니다. E assim que fazia lenha e assim vendia nas feiras. 그때 저의 나이가 13살이었는데요. Aquele tempo eu tinha 13 anos. 저는 제 동생이라도 학교에 보내고 싶어서 할 수 있는 일들을 열심히 찾아다니며 Mas eu fiz tudo isso com diligência porque eu tinha desejo que pelo menos meu irmão estudasse.
하루도 쉬는 날 없이 매일매일 일하고 다녔습니다. Ele não tirava nenhum dia de folga, todo esse trabalho para que ele possa estudar. 그러던 어느 날 동네 언니가 중국에 가서 돈 벌어오지 않을래? 라는 말을 하였습니다. Certo dia, uma vizinha, alguém conhecida, mais velha do que eu, ela me falou: você não quer ir para a China para ganhar algum dinheiro? 그 당시에는 많은 사람들이 중국으로 가서 돈을 많이 벌어오던 때였습니다. Naquela época, norte-coreanos ia para a China e realmente arrumava trabalho e ganhava dinheiro que trazia dinheiro para sua casa. 가족에게 돈을 보내주는 몇몇 집을 보면서 그럼 나도 갈래라고 조금이라도 망설임 없이 중국으로 갈 결심을 했습니다. E assim eu vendo algumas famílias que realmente isso acontecia, então eu disse, né, sem resistir, eu quero ir, eu vou também. 그렇게 저는 16살의 나이에 중국으로 가게 되었는데 E assim com idade de 16 anos de idade que eu fui para a China. 그때는 그것이 탈북인지도 몰랐습니다. Mas eu não sabia que aquela era fuga da Coreia do Norte. 그리고 그렇게 아픈 엄마가 먹을 식량과 É. 먹을 식량과 약 그리고 동생을 학교에 보내려는 마음으로 중국에 간 것이 E assim que eu fui para a China para comprar um remédio para minha mãe e também colocar meu irmãozinho na escola. 엄마와 동생과의 이별이 되어 지금까지 한 번도 보지 못하게 될 것이라는 생각을 그때는 상상조차 하지 못했습니다. Mas naquele momento eu nem imaginava. Isso custaria toda a minha vida. Até hoje eu não ouço ver. Eu não encontrei mais. 그렇게 중국으로 건너간 저는 저희를 중국으로 안내한 브로커에게 속아서 E assim que eu fui para a China, mas eu fui realmente sofrida com algum corretor das pessoas. 북한보다 더 자유가 없고 어린 나이에 감당하기 힘든 고통스러운 삶을 살아야만 했습니다. Imagina, a minha situação piorou. Era mais pesado do que Coreia do Norte. Foi explorado todos esses corretores mal que realmente me extorquia. 하루하루가 지옥 같았는데 차라리 중국 공안에게 잡히고 싶다는 생각을 매일매일 했던 것 같습니다. O sofrimento era tão grande que eu desejava até ser capturado pela polícia chinês, né, para ir na detenção, que seria muito melhor que minha situação. 정말 그 시간은 지금도 저에게 다시 떠올리고 싶지 않은 너무나 힘들고 고통스러운 시간이었습니다. Aquele período eu jamais quero lembrar, porque era horrível, era o momento mais escuro, mais infernal da minha vida. 그렇게 2년을 중국에서 살던 어느 날 E assim que passou 2 anos na China, 동네에 살고 있던 탈북민 언니 한 명이 한국으로 갈 건데 같이 가자고 하였습니다. e assim tinha outra a irmã, uma pessoa que também fugiu da Coreia do Norte, que tem 2 anos mais velho que eu. Ela me disse que ela ia para a Coreia do Sul e ela me convidou. 한국에 가면 지금처럼 처참한 삶을 살지 않아도 되고 Se a gente consegue chegar à Coreia do Sul e a gente não vai viver essa coisa infernal aqui. 지옥에서 벗어나는 유일한 방법이라고 생각했습니다. Essa é a única maneira que a gente sai desse inferno e viver uma vida decente. 그리고 무엇보다 학교에 가서 공부를 하고 싶었습니다. E assim eu tinha desejo de estudar numa escola. 그래서 가고 싶다고 했는데 그때 얼굴도 이름도 모르는 어느 선교사 목사님이 E assim, com isso, eu encontrei uma pessoa que é missionário, depois sabendo que não conhecia ele, nem rosto, nem nome. 제가 한국에 갈 수 있는 적지 않은 비용을 모두 대주셨고 Esse missionário realmente deu todo o suporte, todo o apoio, todo o gosto para que eu possa realmente chegar até a Coreia. 믿을 만한 좋은 브로커를 연결해 주셔서 무사히 한국으로 올 수 있게 되었습니다. E assim que ele apresentou uns corretor, quem realmente o guia quem pode me levar até a Coreia do Sul.
저는 한국에 do착해서 그분이 누구신지 만나고 싶었지만 그분은 이름 없이 활동을 하시는 분이어서 만나지는 못하였습니다. Na Coreia do Sul, eu procurava este homem que realmente me abriu o caminho, mas ele era um missionário anônimo, que ele não manifestava. Então eu não conheço e não encontrei até hoje ele. 나중에 천국에서 그분을 꼭 만나고 싶고 그분께 정말 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. No céu, eu gostaria de encontrar ele e agradecer ele que realmente me resgatou. 그분의 도움이 없었다면 저는 지금 이 자리에 이렇게 있지 못했을 것입니다. Sem a ajuda dele, sem misericórdia dele, realmente, eu não estaria aqui hoje. 그렇게 기적 같은 일이 일어나 한국에 가게 되었지만 E realmente aconteceu esse milagre na minha vida. 한국으로 가는 여정은 너무나 멀고 험한 길이었습니다. Mas esse todo o percurso até chegada da Coreia do Sul era coisa horrível. 그때 함께 이동한 저희의 일행이 6명이었는데 Aquele momento tinha nosso grupo era 6 pessoas. 가파른 산을 넘기도 하고 적은 배를 타고 Às vezes tinha que escalar as montanhas, inclimes, até pegar navio pequeno, né, bote para, né, passar rio ou o mar. 강을 건너며 라오스 대사관까지 가야 했습니다. E assim que a gente chegou Laos para chegar embaixada. 그런데 저희 일행 중에는 태어난 지 100일도 안 되는 아이가 있었습니다. Mas no meio do nosso grupo tinha bebê recém-nascido que nem chegava a 100 dias de nascimento. 밤에 산을 조용히 넘어야 했는데 아기가 계속 울고 있어서 엄마가 아기에게 수면제를 먹이며 산을 넘었던 기억이 납니다. Quando esse bebê chorava numa noite, quando a gente escalava a montanha, para não ser pego, e a mãe desse bebê dava remédio de sonífero para adormecer, para a criança não chorar. 버스를 타고 갈 때도 검문소를 지날 때마다 두려움과 공포 속에서 떨면서 Cada fronteira que a gente realmente passava muito difícil, perigoso, é realmente medo, né? Ser pego. 저희 일행은 1만 킬로의 여정을 넘어 한국에 무사히 올 수 있었습니다. E assim fazendo todo esse percurso que era além de 10.000 quilômetros, que realmente afinal a gente chegou à Coreia do Sul. 지금 생각하면 하나님께서 함께 해주신 기적이라고 생각하십니다. Agora eu entendo, todo esse milagre foi dado por Deus. 그렇게 무사히 한국에 온 저는 제일 먼저 공부가 하고 싶었습니다. E assim que eu cheguei na Coreia do Sul, a primeira coisa que eu queria fazer era estudar. 초등학교만 졸업했기 때문에 중학교 검정고시부터 고등학교 과정을 걸쳐 대학교에 가게 되었습니다. Eu só estudava lá na Coreia do Norte só estudo infantil. Então eu nem estudei ensino médio, eu não estudava nada. 북한에 있을 때는 대학교는 상상도 못했던 일인데 제가 대학교를 가게 되었습니다. E assim eu fiz todo o supletivo na Coreia do Sul e também na Coreia do Norte. Nem imaginava ingressar numa faculdade, mas eu consegui entrar na universidade. 지금 북한에 계신 엄마는 항상 우리 딸 대학교 가는 거 보고 싶다고 하셨었는데 Quando eu era criança, minha mãe sempre falava: meu sonho é dia minha filha entrar numa universidade. 한국에서 하나님의 은혜로 서울에 있는 좋은 4년제 대학교에서 사회복지학과를 졸업하게 되었습니다. E assim, pela graça e misericórdia de Deus, eu entrei uma universidade boa em Seul, me formei no curso de sociologia, que eu me formei dessa universidade. 그런 저는 친구를 통해 사랑의 교회에 나아가게 되었고요. E assim, através da amizade dos amigos, que eu conheci a igreja Sarang. 주일마다 따뜻하게 안아주시는 많은 분들을 통해서 점점 마음의 문을 열게 되었습니다. Muitos irmãos me abraçavam, com isso meu coração começou a derreter, eu abria meu coração também. 그리고 서서히 하나님이 누구신지 예수님이 저를 위해서 무엇을 해주셨는지 점점 깨닫게 되었습니다. E assim que eu despertava e conhecia qual era realmente essa providência de Deus, como Deus agiu na minha vida, como Jesus Cristo realmente salvou minha vida. 그렇게 저의 믿음은 조금씩 자라나기 시작했고 지금은 사랑의 교회에서
E assim eu crescia pouco, paulatinamente, minha fé, minha vida espiritual. 제자 훈련을 받은 후 순장과 찬양팀 싱어로 섬기고 있습니다. E eu fiz discipulado na Igreja Sarang e agora eu sou líder de pequenos grupos e também eu participo equipe de louvor. 그리고 이렇게 아무것도 아니고 상처투성이인 저에게 하나님께서는 E assim que realmente eu sou tão ferida na minha vida, eu sou ninguém, eu sou nada na minha vida. 저의 모든 상처를 보듬어 주는 다정한 배우자도 허락해 주셨습니다. Mas Deus me providenciou realmente cônjuge e que abraçou todas as minhas feridas para a gente levantar lar. 사랑의 교회에서 많은 분들의 축복을 받으며 가정을 이루게 되었는데 Sob muitas bênçãos e ajuda os membros da Igreja Sarang e assim nós erguemos uma família. 정말 북한에 있었다면 꿈조차도 꾸지 못했을 것입니다. Se eu estivesse ainda na Coreia do Norte, jamais aconteceria essas coisas. 하나님은 정말 살아계시고 저를 너무나도 사랑해 주시는 것 같습니다. Realmente Deus é amor e também como Ele me ama, me amou tremendamente. 제가 북한에서 살 때는 별 생각 없이 불렀던 노래가 있습니다. Tem uma canção que eu cantava sem realmente refletir da minha terra natal, Coreia do Norte. 고향의 봄이라는 노래인데요. Essa canção chama título A Primavera na minha terra natal. 이제는 저에게 가장 슬프지만 애절한 소망이 담긴 노래가 되었습니다. Mas essa canção se tornou como se fosse minha vida. Com isso, agora eu entendo o que significa essa canção. 하나님의 때에 언젠가는 이루어질 통일의 그날을 기대하며 E no seu dia, no seu tempo, Deus fará essa união de duas Coreias. 지금 제가 누리고 있는 이 모든 행복을 너무나도 보고 싶은 그리운 엄마와 동생과 나눌 수 있게 E assim, com essa liberdade, essa bonança que eu estou usufruindo, e também eu quero entregar isso para minha mãe, meu irmão, minha família. 또 그런 날이 속히 오기를 기도합니다. E assim eu oro que Deus acelere esse dia, que realmente possa acontecer a união da nossa família. 그런 마음을 담아 노래를 부르려 합니다. 여러분들도 북한 땅에도 예수님의 사랑이 전해지는 그날이 속히 올 수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다. Com esse sentimento eu cantarei esse cântico. Eu peço, irmãos, ora por mim, ora pela essa Coreia do Norte, né? Que realmente isso aconteça, eles também recebam esse amor de Deus. 나의 살던 고향은
우리 하나자매가 부른 고향의 봄을 우리 전체가 함께 불렀습니다. A irmã Hannah que cantou, né, norte-coreana. Aí depois nós cantamos junto, né, as irmãs. 고향에 가보는 하나자매의 소원이 하나자매만의 소원이 아니라 우리 전체의 소원이라는 마음에서 함께 한 것입니다. Não é somente sonho daquela nossa irmã de norte-coreana, mas todos nós compartilhamos, né, esse amor. 지금 입은 한복은 한국의 전통 의복입니다. Esse costume, né, vestuário que a irmã está usando é uma roupa tradicional da Coreia. 북한도 입고 남한도 입습니다. Essa roupa tanto norte da Coreia do Sul usa a mesma roupa. 이 노래의 곡조는 북한도 부르고 남한도 부르는 민속 노래입니다. Esse cântico que a gente cantou, que tanto Coreia do Norte e Coreia do Sul canta. 사랑의 교회 담임 목사님 오종현 목사님이 이런 말씀을 하셨습니다. Aí, nosso pastor de Igreja Sarang, né, Reverendo O, ele disse assim: 우리가 통일이 되었을 때 찬양을 모르고 있는 그분들과 함께 하나님을 찬양하는 노래를 부르면 어떤 노래를 부를 수 있을까? Aí ele disse: quando realmente esse duas Coreias é unificada, mas que tipo de cântico nós podemos cantar junto? 저 아리랑은 모두가 아는 노래입니다. Porque esse cântico folclórico de Arirang todos os coreanos cantam. 거기에 직접 오종현 목사님이 작곡을 하셨습니다. E assim que o
reverendo Jono, ele colocou essas letras. 하나님을 찬양하는, Adoração para Deus, 예수님을 찬양하는, adoração para Jesus, 성령님을 찬양하는 Espírito Santo. 그 가사를 넣어서 함께 찬양한다는 꿈을 꾸리며 만든 곡입니다. E para que a gente dia, tanto Coreia do Norte e Sul, e louvaremos junto esse cântico. 오늘 저와 여러분들이 함께 복음으로 땅 끝까지라는 주제로 예배를 올려드리고 있습니다. Nós celebramos hoje com tema de até conquista a terra com o Evangelho. 예수님께서는 하나님을 믿는 모든 백성들에게 땅 끝까지 복음을 전파하라는 명령을 주셨습니다. O Senhor ordenou aos seus discípulos para que realmente eles possam evangelizar até aos confins da terra. 지금 살고 있는 우리 시대의 땅 끝은 과연 어디가 땅 끝일까요? Então, na nossa situação, onde nós vivemos, onde o lugar seria realmente conquistar a terra na sua situação? 지리적으로 갈 수 없는 곳도 땅 끝이고요. Geograficamente, o local que nós não podemos entrar. 영적으로 복음을 쉽게 전할 수 없는 곳도 땅 끝이고요. Espiritualmente, até conquistar a terra seria onde nós não podemos evangelizar com a liberdade. 그리고 성경에 나오는 것처럼 이스라엘과 유대인들의 복음도 땅 끝이 될 수 있습니다. E até Israel, até para judeus, seria até conquistar a terra para nós. 그런데 어떤 면에서 보면 북한이야말로 땅끝 중에 땅끝이구나라는 생각을 하게 됩니다. E assim a gente reflete que realmente Coreia do Norte é realmente o fim do mundo mesmo, o fim mesmo. 전 세계에서 복음을 전파하기 가장 힘든 나라가 북한입니다. País mais difícil para evangelizar é Coreia do Norte. 복음을 접할 경우, 기독교를 접할 경우 핍박이 가장 심한 나라도 북한입니다. Porque pressão é muito forte para evangelista. 본인이 죽는 것은 물론이고 가족 전체가 몰살당합니다. Não é somente o indivíduo que evangeliza morre, 기독교, mas toda a sua família será sacrificada. 기독교 박해가 가장 심한 곳이 북한입니다. Pressão mais forte é lá, rigor é lá. 그런데요, 북한은 한때 한반도, 남한과 북한을 합친 한반도에 부흥이 있었던 곳입니다. Mas imagina, a Coreia do Norte era, a gente chamava local que iniciou o avivamento do evangelho, era a Coreia do Norte. 교회에 뿌리가 있는 곳입니다. É a Coreia do Norte que tem raiz da cristianismo. 사랑의 교회에 뿌리가 있는 곳입니다. É todo esse amor da igreja, eles que realmente têm essas raízes, Coreia do Norte. 복음을 아는 곳입니다. Eles conhecem o evangelho. 그래서 복음을 더 기다립니다. Por isso nós realmente esperamos esse acontecimento. 그러나 가장 복음이 전파되기 힘든 곳이 북한인 것입니다. Mas se tornou o local mais difícil, impossível agora evangelizá-los. 북한에는 지금 2,600만 명의 사람들이 살고 있습니다. A Coreia do Norte tem mais ou menos agora 26 milhões de habitantes. 그 중에 12%만 빼고 대부분의 사람들은 식량 확보와 약 하나를 구하는 것이 삶의 유일한 목적인 사람들이 많은 곳입니다. Tirando entre 26 milhões, 12% da população, o resto dia após dia busca pela sua alimentação para a sobrevivência. 그래서 목숨을 걸고 그분들은 국경을 넘습니다. Por isso eles até arriscam sua vida para fuga, atravessar fronteiras. 아픈 엄마에게 식량을 갖다 주려고. Para trazer algum alimento para, por exemplo, esse caso, mãe adoecida. 아픈 엄마에게 한 알의 약을 갖다 주려고. Pelo menos dar algum remédio para sua família. 본인은 못하지만 내 여동생에게는 학교를 보내주려고. Si mesmo não estudou, mas queria que seus irmãos estudassem. 목숨을 걸고 국경을 넘습니다. Aí que arrisca sua vida e fuga atravessando as fronteiras. 그러나 많은 사람들이 국경을 넘다가 죽습니다. Mas a maioria é massacrado, morta quando atravessa a 많은 fronteira. 사람들이 국경을 넘다가 감옥에 갇힙니다. Ou se realmente conseguir será capturado e vai para realmente detenção. 그나마 감사한 거는 그 중에 목숨을 걸고 구사일생 성공한 사람들이 지금 전 세계에서 6만에서 9만 명이 살고 있다라고 추정하고 있습니다. No entanto, pela pesquisa,
E alguns que realmente conseguiram escapar, norte-coreano, chega a esse número 60, 90 mil norte-coreanos espalhados no mundo inteiro. 그 중에 3만 4천 명이 지금 대한민국 사우스 코리아에 살고 있습니다. Entre esse número, 34 mil norte-coreanos vivem na Coreia do Sul. 그 중에 성공한 한 사람이 바로 김하나 자매입니다. É uma pessoa que realmente bem sucedida, essa fuga, é ela, Kimana, que fez testemunho hoje à noite. 저는 지금 사랑의 교회에서 이 북이 고향인 분들하고 신앙생활을 같이 합니다. Meu ministério na Igreja Sarang é trabalhar com essas pessoas que fizeram fuga da Coreia do Norte. 그분들의 삶의 이야기, 여정을 들어보면요, 모두가 영화로 만들어도 부족함이 없습니다. Quando eu ouço a história delas, que realmente era cada um é um filme maravilhoso. 인간의 상상을 초월합니다. É realmente além da nossa expectativa. 인간의 겪을 수 있는 고통의 한계를 초월합니다. Realmente além do nosso limite de sofrimento. 그럼에도 그 과정을 거쳐서 자유를 찾아 그분들은 목숨을 걸고 탈출합니다. Mas por causa de única razão, que é liberdade, pela essa razão que realmente eles escaparam, fizeram fuga, arriscando toda a sua vida. 너무 위험하기 때문에 가족이 전체 함께 탈북하는 경우는 거의 드뭅니다. É quase impossível, porque o risco é muito grande, uma família inteira fazer fuga. 혼자 혹은 한두 명 같이 오는 경우가 대부분입니다. Geralmente, uma pessoa da família, máximo duas, conhecido que faz essa tentativa da fuga. 성공한 우리 탈북민들이 나중에 북한에 있는 가족을 데려오는 경우도 가끔 있기는 합니다. Raramente, mas acontece também, alguns conseguem trazer a sua família da Coreia do Norte para o Sul. 그러나 가족에 대한 소식을 전혀 듣지 못하고 살고 있고요. Mas geralmente, realmente, sua notícia é interrupta, que realmente não ouve mais sobre notícia. 어쩌다가 생사 여부를 확인하는 차원의 소식을 주고받으며 살고 있습니다. É difícil realmente saber que ainda está vivo ou não essa notícia. 그분들은 크리스마스가 돼도 가족이 함께 모일 수 없습니다. Quando chega Natal, essas pessoas não têm família. 생일을 함께 할 수 없습니다. Quando tem aniversário, não tem com quem compartilhar. 결혼식장에도 함께 갈 수가 없습니다. Também não tem com quem casar e não tem convidado no seu casamento. 아기를 낳고 출산을 했는데도 엄마가 와서 보지를 못합니다. E mesmo que tendo casado e ter filho, não tem seus vovôs, não tem ninguém seu parente. 그래서 대한민국에 살고 있는 탈북민들은 가장 행복한 날이 가장 슬픈 날입니다. É por isso, norte-coreano que vive na Coreia do Sul é dias mais festival, dias mais feliz e também ao mesmo tempo dia mais triste da sua vida. 제가 결혼하는 날 엄마가 없어요. Quando eles casam, não tem seus pais. 제가 결혼하는 날 아빠가 없어요. É quando eles casam, não tem nem pai nem mãe. 제가 결혼하는 날 내 여동생이 없어요. É quando casam, não tem nenhuma família, nem irmão da sua família. 그래서 저희 교회가 엄마가 되어주고 아빠가 되어주고 오빠가 되어주시고 여동생이 되어줍니다. E assim que a igreja faz papel de pai, mãe, irmãos para acolher essas pessoas. 코비드-19 때의 일입니다. Esse acontecimento surgiu na época de Covid-19, início do Covid. 북한과 국경을 접하고 있는 중국에 많은 탈북민들이 살고 있는데 Lá na fronteira, divisa entre Coreia do Norte e China, lá tem pessoas concentração de norte-coreanos refugiados. 코비드 때 신분증 검사, QR 코드로 신분증을 대신하고 E assim que eles usavam esse QR Code, né, como se fosse sua identidade. 중국에서 7억 개의 안면 인식 카메라를 가동하면서 2,600여 명의 탈북민들이 감옥에 잡혔습니다. E assim, por causa de essas coisas, lá 2.600 norte-coreanos que fez fuga foi capturado pelo policiamento chinês naquela época. 중국은 탈북민들을 난민으로 인정하지 않습니다. China não considera eles como refugiados. 불법 체류자로 간주해서 북한에 강제 북송을 합니다. Eles consideram eles são criminosos para deportar diretamente para a Coreia do Norte. 이렇게 북송이 되면 기독교인을 접했는가 아닌가에 따라서 다른 감옥에 갑니다. E assim, aí norte-coreano
policialmente eles verificam que eles se encontraram cristão ou não. Depende disso que eles separam suas prisões. 성경이 무엇인지 아느냐 모르느냐에 따라의 다른 감옥에 갑니다. Dependendo de conhecer a Bíblia ou não, que realmente define suas prisões. 일반 교도소에 가지 못하고 국가를 반역한 반역죄인이 돼서 특별한 수용소에 형기 없이 무기한 수감되게 됩니다. E assim que realmente descoberta que conhecer a Bíblia assim cristã, então eles são rebeldes contra a nação, aí coloca uma prisão perpétua. 그곳은 그냥 감옥과는 비교도 안 되는 곳입니다. Isso não é simplesmente uma prisão. 강도 높은 노동을 하면서 죽을 때까지 그곳에 살게 됩니다. É perpetuamente preso, mas tem que trabalhar penosa para morrer. 안타까운 것은 이때 잡혔던 2,600여 명 중에 대부분 북한에서 갓 탈북한 탈북민들보다는 중국에서 이미 오래 살고 있었던 탈북민들이 대부분이었다는 것입니다. Mas interessante que esse entre capturado 2.600 norte-coreanos capturados não é recém-refugiados, mas eles já viviam muito tempo na China. 목숨을 걸고 넘어와서 아이를 낳고 가정을 이루고 그나마 적응해서 살고 있는 10년, 20년 살고 있던 분들이 엄해진 신분조사에 감금이 된 것입니다. E assim que ele já instalou bem, né, mais ou menos na China, fronteira, alguns viveram 10 anos, 20 anos, já têm filhos, no entanto, naquela época, por causa de fiscalização, foram capturados. 그분들의 소식이 전 세계에 전해졌습니다. Essa notícia foi espalhada no mundo inteiro. 갑작스럽게 엄마를 잃은 어린 딸을 비롯한 수많은 사람들의 안타까운 소식이 전해졌습니다. Porque de repente os filhos estão largados, né? Essa notícia espalhou, correu o mundo inteiro. 저 사진이 전 세계에 전해지면서 모든 사람들이 분노하기 시작했습니다. E assim, vendo esses choros das crianças, essa situação desumana, o mundo inteiro realmente ficou conscientizou muito com isso. 갑자기 잡혀가는 엄마를 바라보고 있는 어린 여자아이의 사진입니다. Tem uma foto que realmente vê uma criança evaporada, vê sua mãe capturada. 하나님을 믿는 기독교인들이 특별히 이 소식을 접하고 들고 일어났습니다. E assim cristãos do mundo inteiro começou a se levantar. 대한민국을 비롯해서 미주, 유럽의 많은 기독교인들이 간절히 기도하기 시작했습니다. E assim, Europa, Ásia, outros lugares começaram cristãos a interceder por isso. 그러면서 중국 정부와 미국 정부, 유엔을 비롯한 각 나라의 중국 대사관에 탄원서를 보내기 시작했습니다. E assim eles apelaram, todas as embaixadoras chinesas aqui, Nações Unidas e até nos Estados Unidos, todos os lugares. 탄원서를 이렇게 보내면서 탈북민들에 대한 제3국 이송 및 난민 심사를 요구했습니다. Exigiram para eles realmente deixar para escolher terceiro país para eles viver. 하지만 중국은 여전히 이 북한 탈북민들을 북한으로 강제 북송을 했습니다. Mas o governo chinês não permitiu, eles continuam deportando diretamente eles como criminoso contra a nação e colocando para a Coreia do Norte. 2023년 10월 9일 항저우 아시안 게임 폐막 직후에 600명을 강제 북송을 했습니다. Foi outubro de 2023, quando tinha a Olimpíada do Hangzhou, aí que eles deportaram 600 coreanos norte para a Coreia. 이 소식을 접한 전 세계의 기독교인들이 더 간절히 기도하며 본인들이 할 수 있는 일들을 했습니다. E assim muitos cristãos do mundo inteiro intercederam por causa disso. 그 결과로 감사하게도 남은 2,000명은 아직까지도 강제 북송이 되고 있지 않습니다. Por isso, só foram deportados 600 norte-coreanos para a Coreia do Norte. Ainda 2.000 capturados e está permanecendo ainda sob julgamento. 여전히 중국 감옥에 갇혀 있기는 하지만 Ainda eles estão presos na detenção chinesa. 그들에게는 제한적 노동권을 허락해 주었고요. Mas eles realmente deixaram eles certa parte pode trabalhar para sobreviver. 러시아와 북한이 가까워지면서 중국이 북한 정부와 멀어지게 된 것을 통해서 하나님의 은혜로 보호를 받고 있는 것입니다. Por causa de extensão internacional que Coreia do Norte e Rússia se aproximaram, por isso chinês
governos se afastaram pouco, isso até favoreceu esses 2.000 detentos que ainda sob julgamentos. 이분들이 중국에서 난민으로서 인정받아 정식 신분을 갖게 될 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. Eu falo tudo isso para que irmãos ora para que esses 2.000 detentos recebam essa liberdade para deportar não para a Coreia do Norte, mas terceiro mundo, terceiro país para ter liberdade. Eu peço oração dos irmãos. 제3국을 대한민국을 비롯한 제3국의 나라로 이주할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. Esses 2.000 pessoas capturados, ora por eles que realmente seja libertado para ele escolher terceiro país para viver. 하나님의 형상대로 창조된 저와 여러분들과 똑같은 존중받아야 되는 인간입니다. Eles também têm que ser tratados com toda a dignidade, como nós somos imagem de Deus, eles também criados como imagem de Deus. 이외에도 가족에게조차 내가 하나님을 믿는다라고 이야기를 하지 못하고 신앙을 지키며 살고 있는 지하 성도들의 이야기를 듣습니다. E a gente ouve, tem alguns que nem fala, declara para sua família por causa de perigo, sendo cristão, mas bem secreto para manter sua vida cristã. 목숨을 걸고 이불을 뒤집어 쓰고 혹은 산속 동굴 깊은 곳에 가서 새벽에 몰래 조용히 찬양을 부르면서 평생 소원이 하나님을 찬양하는 찬양을 큰 소리로 부르고 싶다는 성도들의 소식을 듣습니다. Também a gente ouve que tem cristãos dessa ocasião, eles pegam cheio de cobertores e que ora, né, bem, né, silenciosamente e até louva a Deus, né, para exaltar, mas isso não seja realmente prejudicando a sua família para ninguém. 성경 66권이 다 있는 성경을 마음껏 읽어보고 싶다고 이야기를 합니다. Sonho deles é dia ler 66 livros da Bíblia completamente. 손으로 돌려서 듣는 라디오를 들으며 남한에서 방송하는 기독교 방송으로 신앙을 지키고 있는 분들의 이야기를 듣습니다. Eles ouvem algumas mensagens através da rádio que eles manualmente eles conseguem escolher uma frequência assim que eles ouvem a palavra de Deus. 그분들의 그런 소식을 들을 적마다 헬라어로 에스프랑크니스테의 예수 그리스도의 마음이 생각이 납니다. E assim a gente lembra realmente o coração de Jesus Cristo nesse sentido quando ouve essas notícias. 성경에는 예수님께서 혼자의 힘으로 본인의 고통과 인생의 억압에서 벗어날 수 없는 사람들을 보시면서 가지셨던 감정을 에스프랑크리스테라고 말씀하십니다. Essa palavra que nada mais, quando Jesus Cristo olhava almas perdidas, almas que realmente precisam ser acolhidas, e o Senhor sentiu esse coração. 마태복음 9장 36절에 불쌍히 여기셨다입니다. E aqui fala Mateus 9:36. Jesus Cristo viu pessoas sem pastor, pessoas exaustos. 이거는 단순한 감정이 아니라 내장 창자가 뒤틀리고 끊어지는 고통의 공감을 말하는 것입니다. Essa expressão significa que você tanto tem dor, seu interior, que como se fosse seu intestino está sendo arrebentada com essa dor, essa empatia que você sente pelas almas que necessita esse socorro. 그들이 겪고 있는 고통을 예수님께서 2배, 3배로 함께 느끼고 계신다는 것입니다. Isso mostra que como Jesus Cristo olhava pessoas sem pastor, realmente esse sofrimento. 그 마음을 불쌍히 여기셨다. E ele viu como compaixão, né, sobre essas vidas. 스프랑크니 조마이의 마음. Esse é grego franco jomai, que significa que sente esse intestino 에스프랑크니스테의 para outras pessoas. 마음이라고 표현하고 있습니다. Esse é um coração que Jesus Cristo sentiu para ovelhas sem pastor. 지구 반대편에 살고 있는 저희가 지구 반대편에 살고 있는 여러분들에게 와서 이 이야기를 왜 하고 있을까요? Amados irmãos, eu que moro outro lado do Brasil, porque vim toda essa viagem e estou falando essas coisas aos irmãos. 에스프랑크니스테 북한을 향한 하나님의 마음 때문이라고 생각합니다. Justamente esse é o coração que Jesus Cristo tem sobre nós, e agora a gente tem que ter esse coração de pastor para irmãos norte-coreanos.
같은 민족인 대한민국 국민은 할 수 없는 일을 여러분들은 할 수 있습니다. E nós que sul-coreano, por causa dessa rivalidade que a gente não pode alcançar, mas irmãos brasileiros, é que vocês não têm essa confrontação, que vocês podem orar, pode realmente ajudar essa unificação de duas Coreias. 한때 대한민국은 선교사 파송 3만 명 선교사 파송을 한 선교사 최대 파송 2위 국가였습니다. Pouco tempo atrás, Coreia do Sul era o segundo país que enviava mais missionários no mundo inteiro, né? Chegando a mais de 30.000 missionários. 근데 크리스티애니티 투데이를 보니까 2위가 저희 대한민국이 3위가 되어버렸습니다. Mas esses dias eu vi essa pesquisa que o segundo lugar não é mais Coreia. 저희 3만 명 보냈는데 4만 명 선교사를 보낸 나라가 있는 거예요. E Coreia do Sul enviou 30.000 missionários fora, mas segundo lugar tem outro país que tem 40.000 missionários enviados no mundo inteiro. 그래서 저희가 2위에서 3위로 밀려났어요. E assim agora a gente está no terceiro lugar, caiu, né? Degrau. 도대체 4만 명이라는 선교사를 전 세계에 보낸 그 나라는 어느 나라일까요? Realmente, qual país que realmente conseguiu enviar 40.000 missionários no mundo inteiro? 여러분 아세요? Vocês conhecem? 브라질. É Brasil. 여러분들이에요. É sua nação. 그리고 하나님이 여러분들에게 북한에 대한 이야기를 하신 것은 한국 사람들은 못 들어가는 북한에 여러분들은 들어갈 수 있어요. Coreanos não podem entrar na Coreia do Norte, Coreia do Sul, mas vocês podem entrar. 지금은 북한이 외국인을 전면 차단하고 있지만 외국인들의 입국을 허용할 때 여러분들은 가장 먼저 허용돼서 들어갈 수 있는 사람들이에요. Coreia do Norte, eles proíbem, não é qualquer país que pode entrar, mas o Brasil é exceção. 그래서 저는 여러분들이 너무 부럽습니다. Por isso eu almejo, eu tenho realmente respeitando 저도 irmãos. 북한에 가서 복음을 전파하고 싶은데 갈 수가 없어요. Eu também gostaria realmente de entrar na Coreia e evangelizá-los. 그리고 하나님께서 저희 보고 여기 와서 여러분들에게 이런 이야기를 한 이유는 또 있어요. Essa é a razão que nós viemos até aqui falar essas coisas para os irmãos, mas tem outra razão. 땅 끝까지 복음을 전파하라는 이 하나님의 명령을 순수하게 여러분들이 받아들이는 분이시라는 거예요. Porque eu tenho certeza que vocês vão obedecer essa ordem de Jesus Cristo, vocês vão ser testemunhos de Cristo até aos confins da terra. 21세기에 살고 있는 그 어느 민족보다도 하나님의 명령을 진지하게 받아들이는 분들이 바로 여러분들이라는 거예요. Vocês realmente que é uma nação que obedece pela letra, literalmente, toda essa ordem de Jesus Cristo para assumir ser testemunho de Cristo até conquistar a terra. 119년 동안 교회를 지키며 교회를 통하여 전 세계에 복음을 전파하고 있는 것들이 있는 모습을 갖고 있는 것이 바로 여러분들이라는 것입니다. Sua igreja é existência de 119 anos. Já enviaram muitos missionários. Ainda continuam enviando os missionários. E sua igreja é apropriada para cumprir essa ordem de Jesus Cristo. 여러분들의 순수함과 정열에 저는 깜짝 놀랍니다. Às vezes eu fico assustado, né? Desafiado durante esse culto. 지구 반바퀴를 돌아서 아이들을 데리고 저희 사랑의 교회를 방문하는 브라질 성도들이 굉장히 많아요. É interessante, nossa igreja lá na Coreia do Sul tem muitas famílias brasileiras que trazem seus filhos cultuar com a gente lá na Coreia. 제가 묻습니다. 여러분들 여기 왜 왔나요? Por que vocês estão aqui hoje? 관광하러 왔나요? Vieram para turismo aqui? K 드라마 보러 왔나요? Vieram aqui ver essa apresentação como K-drama? K 푸드 먹으러 왔나요? Vieram alguma coisa de comida coreana? 아니라고 그래요. 아니고 북한의 선교사가 되려고 한국 왔다 그래요. Mas vocês hoje estão aqui para abraçar e realmente orar pelo Norte Coreia e ser, quem sabe aqui, missionário para a Coreia do Norte. 어린애기들을 데리고 E até tem crianças aqui. 지금 강원도 태백산에서 북한 선교사가 되기 위해서 문화와 언어를 익히는 브라질 성도들이 얼마나 많은지 몰라요. Lá na Coreia tem uma montanha chamada Taebaek. Lá
Tem brasileiros que oram, se preparam a entrar na Coreia do Norte. 여러분들은 하나님께서 부어주시는 축복을 넘치게 받을 겁니다. Irmãos, Deus te abençoe, mas seja abundante para que vocês possam cumprir essa ordem de Cristo. 하나님께서 여러분들을 크게 사용하실 겁니다. E Deus vai usar vocês poderosamente, 여러분들이 갖고 있는 신앙의 순수함 때문에, porque suas fé tem pureza, irmãos. 여러분들이 갖고 있는 신앙의 열정 때문에 Porque vocês têm fervor a Cristo. 복음으로 땅 끝까지 복음을 전파할 하나님께서 여러분들을 사용하시기 원하신다고 저는 믿습니다. Eu creio plenamente, irmãos, que realmente assumirá até as confins da terra com o evangelho de Cristo. 여러분 살려주세요. Irmãos, socorra essa nação. 북한의 영혼들을 살려주세요. Irmãos, socorra norte-coreanos. 엄마가 그리워서 우는 우리 수많은 탈북민들을 살려주세요. Irmãos, socorra muitos refugiados norte-coreanos. 그들이 육신의 죽음을 맞이하기 전에 복음을 전파할 수 있도록 여러분 도와주세요. Irmãos, ajuda eles, socorra antes de eles ver sua morte. 지금의 삶도 이미 지옥인데 죽어서도 지옥에 가야 하나요? Irmãos, suas vidas atuais já é infernal, mas até a morte também vai inferno. 지금은 지옥이지만 여러분들이 전하는 복음을 듣고 천국에 가야 하지 않겠습니까? Irmãos, a vida deles atual é realmente inferno, mas pelo menos sua vida eterna tem que ser reino de Deus. 너무 가고 싶어요. 너무 가서 전하고 싶어요. 그런데 저희는 못 가요. Eu tenho esse desejo de entrar na Coreia do Norte. Eu tenho o desejo de evangelizá-los, mas nós não podemos. 근데 여러분들은 갈 수 있어요. Mas vocês podem ser, vocês têm passe livre. 북한의 영혼들을 살려주세요. Socorra, salva através do seu evangelho, irmãos. 내장과 창자가 뒤틀리는 고통을 느끼며 그들을 바라보고 있는 하나님의 심정을 헤아려 주세요. Mesmo que você sentindo sofrimento, até como se fosse arrebentando o seu intestino, né? Essa dor horrível, mas tenha esse coração de pastor para socorrer irmãos norte-coreanos. 그래서 우리 하나자매와 같은 34,000명의 탈북민들이 고향에 가서 가족들과 식사를 할 수 있는, 가족들과 크리스마스를 보낼 수 있는 날이 속히 올 수 있도록 여러분 도와주세요. Então, irmãos, ajuda esses irmãos que já tem 34.000 norte-coreanos refugiados para que eles possam voltar para a sua terra natal para compartilhar esse evangelho com suas famílias. 에스프랑 크니스테, 하나님의 창자가 끊어지는 고통을 헤아려 주세요. E realmente sinta esse coração do pastor com irmãos norte-coreanos. 저희가 가슴에 브로치를 하나 달고 있습니다. 오병이어 브로치입니다. A gente está fazendo, nós colocamos broche, né, aqui no peito. 북한에서 만들어서 3주 전에 온 겁니다. Esse foi feito na Coreia do Norte, que eles enviaram para nós. 북한에 저희가 비용을 줘서 먹고 살 수 있는 그런 기회를 준 건데 하나하나 손으로 만든 수제의 오병이어 브로치입니다. Esse é 5 pães e 2 peixes, que feito artesanal, né, artesanalmente, e assim que cada tem sua cor, sua feitura diferente, única. 손으로 직접 만든 거기 때문에 단 하나도 똑같은 게 없습니다. Todo feito de mão, por isso todos são diferentes. 다 디자인이 유일합니다. 하나만 있어. Só cada é única. 오병이어의 기적이 북한 땅에 일어나게 하여 주옵소서라는 기도의 마음으로 달고 있는 겁니다. E isso é nada mais coração que isso aconteça, essa multiplicação de pão lá na Coreia do Norte, que não morra faminto, mas multiplica esse evangelho como esse milagre de Cristo. 이 기도를 브로치를 달고 기도를 하는 이 기도 가운데 하나님께서 북한 땅에도 브라질에도 전 세계에 복음으로 땅 끝까지 오병이어의 역사가 일어나는 사명을 우리 사랑의 교회와
피네이로스 장로교회가 함께 감당하기 원합니다. Realmente eu desejo que Deus use a igreja Sarang, Deus use a igreja Pinheiros, para que realmente essa multiplicação de pão aconteça lá na Coreia do Norte. 우리 마지막으로 찬양하며 기도하려 합니다. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지여 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 함께 찬양하겠습니다. Esse último cântico da nossa apresentação hoje à noite, esse coração, Deus me dá esse coração, coração de Cristo, coração do pastor, para a gente viver neste mundo. 저희가 포르투갈어로 준비했습니다. A gente vai cantar isso língua brasileira. 외우느라고 고생했습니다. Para memorizar, irmãs, quebrou cabeça. 함께 하고 싶어서. Porque a gente queria compartilhar, né, esse coração. 1절은 저희가 부르고요. 2절은 여러분들하고 함께 부르면서 우리 고영규 목사님하고 기도를 해 주시면 감사하겠습니다. E assim, elas vão cantar a primeira e depois a gente canta todo mundo junto. Eu vou fazer a última oração para desfecho dessa celebração, que Deus está acima de tudo abençoando cada um dos irmãos aqui, para celebrar o desfecho da comemoração de 119 anos desta igreja do Senhor Jesus Cristo, Igreja Pinheiros. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual
Salmos 90, versículo 15. Esse é salmo de Moisés. E Moisés fala que realmente alegra nós por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Dia que você chorou, dia que você foi angustiado, dias, anos que realmente você clamou ao Senhor, diretamente, proporcionalmente, que Deus vai te alegrar. Amém. Eu choro hoje, e assim que você alegrará. Hoje você chora pelo irmão da Coreia do Norte, e assim Deus fará sua boca cheia de risos, almas voltando ao Senhor, e pessoas vão dizer: por tua causa, por tuas lágrimas, pelo teu sofrimento, nós temos a nova vida em Cristo Jesus. Amém. Eu chorarei hoje, Senhor, para que outras almas alegrem no Senhor. Amém. Irmãos choraram, chora. Única pessoa que é diferente que nós somos cristãos. A gente chora triste, nós louvamos. A gente chora, berra, ao mesmo tempo adoramos a Deus. Ele é fiel. Esse Deus fará sua vida brilhando de riso. Quem vê seu rosto, quem vê sua família, quem vê sua igreja, verá o brilho de Jesus Cristo. Oremos. E agora, a graça do Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz, derramou o sangue precioso de Cordeiro, redimiu todos os nossos pecados, pela graça da cruz. Amor de Deus, Abba Pai, que nunca falha, nunca erra, eterno é teu amor, fiel é teu amor, grande é teu amor conosco. Comunhão de Deus, Espírito Santo que nos deu, outra vez, até conquista a terra com o Evangelho. Sim, junto com o Espírito Santo, hoje nós choramos, não pela dificuldade na nossa vida, além disso, por causa de uma alma, Senhor, norte-coreano, uma alma da nossa família, uma alma dessa igreja, Senhor, seja realmente alegria para teu reino, desde hoje, séculos, séculos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos.